pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Queiroz, sou pós-doc aqui no Lehman Center, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de duas publicações que nós tivemos recentemente sobre a fadiga do Zoom. Bom, primeiro, por que a gente foi investigar, né, a fadiga do Zoom? A gente viu que as pessoas, principalmente com essas medidas de distanciamento social, começaram a utilizar muito mais, né, as ferramentas de videoconferência, e que a mídia começou a falar muito sobre esse cansaço que vem desse uso da videoconferência excessivo como o Zoom Fatigue, simplesmente porque o Zoom foi a plataforma que mais aumentou em uso nesses últimos meses, em função dessas medidas de distanciamento social. E aí, então, a gente primeiro viu que não tinha nada que medisse essa fadiga, né, do Zoom, do uso de equipamentos, né, de videoconferência. E então, nosso primeiro passo foi olhar toda a literatura e criar, então, uma escala que pudesse medir isso. Para isso, a gente utilizou todo o procedimento da psicometria e chegamos numa escala final, onde, com 15 itens, a gente consegue medir o quanto as pessoas se sentem cansadas em relação ao uso de videoconferência. Depois, em seguida, em outros estudos, a gente começou, então, a identificar o que causaria essa fadiga, quais eram os mecanismos que estavam resultando nesse aumento do cansaço. E aí a gente, teoricamente, levantou algumas hipóteses. Então, por exemplo, que o fato de eu me ver no vídeo o tempo inteiro poderia contribuir para isso. O fato de eu estar o tempo inteiro, né, sentada para ficar no campo de visão da câmera também poderia influenciar. Outras coisas também com relação ao comportamento não verbal. Então, quando a gente está numa videoconferência, a gente tem várias pessoas ali, cada uma num quadradinho na nossa frente, e a impressão que a gente tem é que são várias pessoas olhando para a gente. Então, como se a gente estivesse na frente de uma plateia o tempo inteiro, o dia inteiro. Isso também é um dos fatores que a gente já conhece, né, numa interação face a face, que aumenta o cansaço. E uma outra característica que a gente identificou é, quando a gente está em videoconferência, a gente costuma exagerar o comportamento não verbal. Então, a gente faz movimentos mais amplos para dizer que a gente está concordando, para tentar passar a mensagem de uma maneira mais clara, dado a restrição do campo de visão na câmera. Então, a gente, né, teve mais de 10 mil participantes respondendo ao nosso questionário, e o que a gente achou foi o seguinte, que sim, esses mecanismos eles influenciam no cansaço do Zoom, e, principalmente, a questão da gente se ver no vídeo. Esse foi o fator que teve um efeito maior para a fadiga. E quando a gente olha a diferença entre gêneros, a gente achou também que as mulheres reportaram se sentir muito mais cansadas do que os homens. E quando a gente olha, né, os elementos que influenciam esse cansaço nas mulheres, a gente vê que elas têm reuniões, a mesma frequência de reuniões que os homens, mas elas são reuniões mais longas e mais próximas umas das outras, ou seja, não tem um tempo de intervalo, ou esse tempo é menor do que para os homens. E quando a gente levou em consideração também os mecanismos que poderiam estar influenciando essa diferença entre gêneros, a gente achou que a questão de se ver no vídeo também foi um dos mecanismos que mais influenciou nessa diferença entre homens e mulheres. Bom, e aí depois, né, de ver tudo isso, o que a gente pensa, né? O que eu posso fazer para resolver essa questão do cansaço, dado que a gente vai continuar fazendo videoconferências ainda por um bom tempo. Bom, primeira coisa, se você puder ter uma forma de levantar seu monitor ou uma mesa que consegue levantar a sua câmera, que te permita levantar durante a reunião e caminhar, se movimentar, isso é uma das formas de aumentar, né, esse movimento ao longo das reuniões. Uma outra dica que é bem simples é, se você consegue tirar a sua imagem, você consegue continuar a reunião sem ver o seu próprio vídeo. Então, isso também é um dos fatores que pode contribuir a reduzir esse cansaço. E, obviamente, né, quando a gente fala assim, de comportamento não verbal, então a gente tentar também substituir por comportamentos verbais. Por exemplo, eu preciso de reuniões para tudo aquilo que eu tenho que fazer? Será que, dependendo do tópico daquela reunião, e se de repente é só com uma pessoa, eu poderia substituir uma videoconferência por um telefonema, que é algo que a gente esqueceu de fazer hoje em dia. Então, esses foram as sugestões que nós temos para reduzir a fadiga do Zoom.
E vocês podem acessar esses estudos, eles estão disponíveis online no site do Lehman Center. Obrigada, tchau, tchau.